Estão gravando. Deus abençoe vocês. Shalom, shalom. Hoje nós vamos terminar a última palavra que eu quero falar a respeito da questão de Benjamim. Nós estamos ministrando a respeito desse comando de Benjamim, né? Já entramos e a gente veio falando a respeito do mês de Kislev, que é o 9º mês do calendário religioso e é o 3º mês do calendário civil. Nós, então, estamos no final da estação de outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Por que isso é importante? Irmãos, isso é o que nós chamamos de ciclos de vida, estilos de vida, que é pautado em cima de uma área profética, assim dizendo. A única coisa que eu posso considerar seria isso. Né? Mas, apóstolo, e se eu não olhar nada disso? Irmão, não tem nada a ver, você vai para o céu do mesmo jeito, você é um cristão que ama o Senhor, e você vai viver as coisas do Senhor. Mas por que então vocês fazem isso? Porque é um estilo de vida que nós entendemos que podemos ser mais hábeis, mais assertivo, andar com mais precisão a respeito das coisas do reino. Simplesmente isso, porque ser cristão não é só frequentar uma igreja. Ser cristão é você ter um estilo de vida, ou seja, não filosófico, porém em Cristo. Nós que trabalhamos com libertação sabemos disso, que mesmo que eu arranque os demônios de dentro de uma pessoa, essas pessoas podem ter ainda os comportamentos demoníacos. Ou seja, há comportamentos que associam essa pessoa a demônios. E às vezes as pessoas não estão mais endemoniadas, nem endemonizadas, nem possessas, porém a alma dessa pessoa foi tão abalada, tão danificada, que elas passaram agora a se comportar com a identidade desse demônio, ou seja, um estilo de vida. Nós, como cristão, entendemos que a nossa vida não funciona de duas maneiras. Eu sou cristão dentro da igreja, que eu cultuo, dou paz do Senhor, eu penso como cristão, eu leio a Bíblia, eu adoro, e depois que eu saio da igreja, então eu sou uma pessoa, como a gente costuma dizer, uma pessoa secular, né, onde nós vamos para o nosso trabalho secular, nós vamos para a nossa vida secular, nossas coisas secular, e aí então a gente vive de ser cristão e secular, espiritual e secular. Eu não entendo assim, eu entendo que a nossa vida toda é espiritual, e se toda a minha vida é espiritual, eu preciso ter ciclos de vida, comportamento das coisas do espírito, ou seja, andar segundo o espírito, e por isso a cada mês nós começamos a identificar quais são as nossas guerras, quais são as nossas lutas, quais são as nossas armas, quais são as nossas vitórias, o que podemos requerer do reino, como nós podemos avançar, o que temos que tomar cuidado. São coisas simples que vai trazendo uma orientação para o meu dia a dia, para que eu possa caminhar. Isso não é um mapa, não é, quer dizer, uma planilha, uma cartilha, para que eu possa seguir aquela coisa, né? Como eu vou consultar aí o que eu visto hoje, o que eu penso hoje. Não, querido, não tem nada a ver com isso, mas é somente com um modo de tomar cuidado e ativar algo que o céu está querendo liberar. E como árvores, eu sempre gosto de falar isso, como árvores, saber que existe um tempo para todas as coisas. Nós cansamos de ler a Bíblia nesses tempos, cansamos no sentido assim, entramos em diversos textos que diz como isso. E um bem conhecido que, queira você crer nisso ou não, você vai reconhecer que esse texto nós citamos, falamos e queremos, que é Salmo 1. E serão como árvores junto ao ribeiro, que no seu devido tempo dará fruto. Ou seja, há um tempo para dar fruto. E como árvores, se somos como árvores, existem ciclos, existem estações, existem temporadas para todas as coisas. Por isso a gente sempre vai olhar para as tribos, para os meses, para as décadas, entendendo o que está para vir ou o que está para acontecer. E essa é uma sabedoria que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. Ele diz assim: olhe o tempo, vocês sabem discernir quando vai chover, quando vai fazer frio, quando a figueira está assim, quando está assado, quando o céu ficou assim. Vocês sabem discernir, vocês também têm que discernir o fim dos tempos. Então, com esse discernimento, com essas palavras que nos trarão discernimento,
que essas palavras nos trarão essa característica para podermos discernir o que estamos vivendo. Por isso, então, nós falamos de tudo isso que falamos. Uma tribo que comanda um mês, que tem uma bandeira, que tem uma letra, que tem uma posição que eles ficavam ou no leste, ou no oeste, ou no norte, ou no sul, que representa também uma característica, que representa também uma estação do ano, que representa uma temporada. E também tem uma luta que nós temos, é o que nós chamamos dessas questões dos tronos malditos, ou, se você preferir, os signos dos zodíacos, que não é bom, né? Isso não é bom, isso é ruim, isso traz uma característica ruim, é um trono que devemos enfrentar, ou seja, é o demônio que tenta nos paralisar. E por isso estudamos tudo isso e lançamos, né? Jogamos aí, dizemos, olha, irmãos, isso daqui é uma direção, como nós chamamos, um guia profético, para que você possa ter uma orientação daquilo que será todo o teu mês. Amém? Então, nós falamos acerca de Benjamim. Então, esse é o tempo onde os pais mudam os decretos sobre a vida de um filho, e também esse é um tempo onde os filhos podem trazer dores e sepulturas na vida de um pai. Isso é interessante, querido, porque agora olhando para a vida de um pai, e agora falando de pastor para pastor, Marisa, né? Então, olhando aí de pastor para pastor, a gente vai entender que quantos pastores entram em decepções, frustrações, como que eu posso dizer? Depressão, até mesmo suicídio por causa de frustração com rebanho e ovelha. Quantos pastores que eu conheço que ficaram frustrados com a igreja, com o seu chamado, com o ministério. Por quê? Porque foram frustrados. Treinaram pessoas, e essas pessoas simplesmente falaram, ora, muito obrigado, tchau, Deus abençoe, Deus está mandando eu para outro lugar, Deus está mandando eu fazer isso, Deus está mandando eu fazer aquilo. E muitos, a gente sabe que não é Deus mandando, outros sim, Deus está transitando, né? E entenda, querido pastor, eu costumo dizer isso. Entenda, tudo que você faz, você tem que aceitar também que outros façam com você. Entenda isso. Uma vez uma pessoa diz assim para mim, apóstolo, eu não preciso ser reconhecido por homens. Eu não preciso. Eu não preciso que homens me unjam. Eu não preciso. Né? Porque aquilo que Deus já me deu é meu. Se Deus falou que eu sou um profeta, eu não preciso que homens me reconheçam. Eu não preciso dessa unção humana. Eu falei, amém, querido, isso é teu pensamento. Amém? Né? Eu não vou discutir. Mas, porém, entretanto, amanhã, se um membro da tua igreja dizer eu sou apóstolo, você vai ter que reconhecê-lo como apóstolo. Por quê? Porque você pode se auto-intitular, mas as tuas ovelhas não podem, então isso não é de Deus. Porque então isso é dominação de pessoas. Entenda. Você entendeu? Assim, eu creio que eu posso, mas os meus liderados não podem, então isso é dominação, querido. Então isso não é bíblico, porque o que é bíblico é para todos. Se você crê que você não precisa ser ungido por ninguém, os membros da tua igreja também não vão precisar. Por quê? Porque se Deus te levantou, por que Deus não vai levantar no meio do teu rebanho também pessoas? Outra vez, né, uma pessoa disse sobre isso, né, sobre o dízimo. Não, apóstolo, eu não creio que dízimo tem que ser entregado ali na igreja, essas coisas, naquela coisa, para um pai. Pode ser dividido para todo mundo. Eu posso fazer, amém, querido, você faz o que você quiser com o teu dízimo, mas as tuas ovelhas também poderão fazer isso. Não tem problema. Você não vai poder achar ruim com isso. Você entende? O que eu estou dizendo aqui se você crê que as pessoas podem transitar para o teu ministério, você tem que crer que Deus também vai transitar do teu ministério para outros. Porque aqui eu entro de uma questão chamada orgulho. Muitos pastores, eles se consideram a última revelação do século, e esse é o problema. Então, quando as pessoas vêm para meu ministério, é Deus acordando e despertando essas pessoas para o novo de Deus. Mas quando sai de mim é rebelde. Saiu de mim é rebelde, saiu de mim já não é de Deus, porque eu sou a última revelação do século. Né? Então não tem como sair de mim. Se as pessoas saírem da minha cobertura, saírem da minha paternidade, é rebelião pura. Não, querido, do mesmo jeito que Deus trouxe para você,
Deus vai tirar de você e levar para outros às vezes. Porque, não sei, é assim, né? O rebanho é de Deus, não é nosso. O rebanho não é meu, eu não morri na cruz por ninguém. Eu pastoreio o rebanho do meu Pai, chamado Jesus Cristo, né? O próprio Deus, o Eterno. Nós precisamos entender isso. Então, o que eu estou dizendo, esse é o mês onde muitos pastores podem entrar na obra de sepultura. Veja, quando Benjamim morreu, a mãe morreu. Perdão, quando Benjamim nasceu, a mãe morreu. Quando Benjamim nasceu, houve a morte do progenitor. Isso quer dizer que esse pode ser um tempo de desvincular, esse pode ser um tempo de uma ruptura violenta que faz com que haja morte de progenitores. Então, cuidado com isso. Eu estou dando uma vacina aqui na vida de pastores. Pastores, cuidado. Cuidado para não entrar na obra da decepção esse mês. Cuidado para não ficar decepcionado com a igreja. Cuidado, os irmãos estão rebeldes, os irmãos estão fazendo, então cuidado. Eu estou dizendo que isso é certo, que eles estão fazendo certo, que é Deus que está tirando. Às vezes, lembra que eu falei, esse é o tempo onde muitos estão recebendo falsos direcionamentos, falsas direções, falsas revelações, porque quem está atuando? Estamos debaixo de um céu de encantamento e magia. Como que começa dezembro? Que a magia do Natal repouse sobre as casas, os duendes, as fadas. Então esse é um tempo onde está tudo sendo ativado. Então muitos tendo falsos direcionamentos. Nós estamos falando dos filhos, né? Eu vim tratando esse tempo todo de filhos que têm a direção, né? A palavra profética de um pai, a palavra de decreto de um pai. Porém, eu estou colocando agora de uma outra maneira, sobre os pais que morrem por causa dos filhos. Esse mês está ligado, né? Como diria, essa faca de dois legumes aí. Então a gente tem que entender aqui que pode ser o rompimento para que filhos nasçam. Esse mês é um tempo onde o Senhor fará com que você avance. Também pode ser um tempo, exatamente, pastor Álvaro, né? Exatamente, de confusão. Uma questão muito violenta da confusão, né? Onde os sentidos estão confusos. Por isso, esse é o mês onde eu tenho que estar debaixo da tutela mesmo das palavras de paternidade que arranca a confusão. Por isso que precisa estar bem centralizado nessas palavras para que essas confusões sejam arrancadas. Porque somente um pai vai trazer esse decreto contra esses espíritos de confusão. Então, aqueles que estão fora, aqueles que estão sem essa direção, aqueles que estão sem essa cobertura, aqueles que estão sem esse entendimento, eles vão sair, eles vão ser atacados pelas frequências de confusão, as falsas direções. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Um outro ponto que tratamos, né, só estou dando um resumo aqui para a gente fechar e orar por vocês. Um outro ponto que nós tratamos aqui foi a obra do lobo. Lobo, querido, nem sempre será uma coisa ruim. Nós temos que entender que os códigos proféticos nem sempre pode ser entendido de uma maneira. Exemplo, cobra. A cobra é o diabo. Nem sempre. Porque teve a serpente de bronze levantada lá no deserto que trazia a cura, que era o tipo de Jesus. Porque Jesus, no madeiro, ele se transformou em maldição. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E aquela serpente de bronze, quando as pessoas eram atacadas por serpentes, eles olhavam para essa serpente de bronze e era curado, porque ali era um tipo de Jesus. Então, quando nós falamos lobo, o lobo é ruim, nem sempre. Benjamim era o lobo. Mas o lobo que despedaça é bom, né? Que despedaça a presa e reparte os despojos. Ou seja, essa é uma temporada onde o Senhor está fazendo você destruir, mas porém está em comunhão. Mais um ponto aqui, veja, esse é um tempo onde muitos param de ter comunhão com a igreja, com os irmãos. Eles acabam ficando sozinhos. Então, essa é a temporada dos lobos. Colocando por duas partes, você vai ver que essa é uma temporada dos lobos,
Que lobos? Lobo só vai pegar a ovelha que está sozinho, meu irmão. Então as pessoas vão entrando tanto nessa característica das festas, fim de ano, é aquela coisa toda, entra e muito presente, é uma temporada onde todo mundo entra em endividamento, vamos comprar 12 vezes, ou seja, você entra, termina o ano se endividando para o ano inteiro, né? 12 vezes dando presente para todo mundo, glória a Deus, vamos presentear, porque é Natal, meu irmão, e Papai Noel vai estar lá com o saco cheio de presente, né? Coisa linda. Ou seja, esse é um tempo do consumismo, das orgias, perder a sobriedade, das magias. Então, querido, em nome de Jesus, esse não é o nosso tempo. Não é o nosso tempo. Cuidado com os lobos para você não ficar sozinho, porque essa é a temporada onde temos que estar junto para receber a atmosfera profética de paternidade e não a atmosfera profética do Papai Noel ou do Natal, porque o nosso Natal não é agora. Eu nunca falei tão veemente como eu tenho falado nessa temporada. Irmãos, chega. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender, ou vivemos no tempo de Deus, ou vivemos no tempo do mundo, ou desfrutamos da cultura de Deus, ou desfrutamos da cultura do mundo. Chega. Quantas vezes eu vejo as pessoas falar, apóstolo, mas não tem nada a ver, né? É só uma data. Sim, querida, é só uma data. É só uma data pagã, de uma comemoração de deuses e entidades pagãos. E aí por isso a gente não sabe, porque muitas vezes as nossas vidas, mesmo nós sermos cristãos, anda de mal a pior. Nunca conseguimos desfrutar das coisas de Deus, porque estamos em todas as consagrações. Então por que você não vai nas consagrações das igrejas ou das religiões? É só uma consagração, é só uma data. Sabe qual que é o problema? Nós tivemos em um lugar do Brasil aonde a feitiçaria não é mais feitiçaria, é cultura. E aqui entra o problema. Quando as trevas passam a não ser mais trevas, passa a ser cultura. E quando é cultura, ele passa então a entrar como uma base de culto ou um comportamento. E aí a gente já não considera mais como maligno, a gente considera como normal. Esses tempos eu estava assistindo estava passando um canal, uma dessas viagens, eu estava vendo, e em uma dessas religiões, eles falavam isso, vocês têm que saber que isso, na obra deles, era como uma peça, eles estavam montando uma peça, né, fazendo um teatro, essas coisas tudo, e ele falou, ó, isso daqui, aí tinha todas as entidades, tudo, a história das entidades, como eles faziam, ou seja, era realmente um culto dessa religião, né, da feitiçaria mesmo, e o cara dizendo assim, olha, o povo brasileiro tem que entender que isso não é religião, isso é cultura. É cultura. Ou seja, se é cultura, pode entrar. Quem lembra quando teve um movimento bem forte, né, contra algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil? Por exemplo, né, teve aquela arte onde havia homens nus e as menininhas, os menininhos tocando nesses homens nus, vendo a nudez. Não, isso não é pornografia e nem pedofilia. Isso é cultura. Cultura. Essa foi a forma mais sutil que o diabo sempre encontrou. Fazer com que algo se torne cultural. Se é cultural, já não é mais pecado. É normal. É da nação, é nosso, é patrimônio. Então nós estamos pegando algumas coisas como patrimônio da humanidade, ou seja, cultura. Esse é o tempo, querido, que nós temos que entender que nós, como cristãos, não temos Natal, querido, porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, meu irmão. Nós temos que estudar a Bíblia. A Bíblia diz que havia estrelas no céu, os pastores estavam no campo, Jesus nasceu na estrebaria, como ele nasceria no inverno? Porque lá é inverno, como ele nasceria no inverno de um deserto que é um trem terrivelmente frio? Como Jesus nasceria num lugar desse, numa temporada dessa? E como os pastores estariam conduzindo os seus rebanhos no campo? Jesus não nasceu nessa data. Nós não temos Papai Noel. Nós não entramos na magia. Nós não temos árvores de Natal.
Nós não precisamos desses subterfúgios para reunir família. Ah, não, apóstolo, mas esse é o tempo de reunir família. Nós não precisamos disso, querido. Nós não precisamos que o mundo nos direcione quando temos ou não quando temos que reunir família. Para com isso, em nome de Jesus. Nós precisamos entrar na cultura do céu e deixar a cultura do mundo. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus deixou para nós e parar de andar nas culturas do mundo. Nós precisamos deixar isso, e essa temporada é a temporada onde as pessoas são seduzidas pela cultura. E por isso nós entramos veementemente trazendo essas direções. Um outro ponto que nós falamos então do lobo é isso, essa sedução, mas porém esse é o tempo de estar junto sim, mas junto profeticamente. Se eu for perguntar para cada pastor que está aqui nos assistindo, que vai nos assistir, comece a perceber como as igrejas estão se esvaziando nessa temporada. E todo ano é a mesma coisa. Pouca gente frequentando, muita gente no trabalho, muita gente já se preocupada com viagem, muita gente já preocupada com coisa de família, muita gente preocupada com a ceia de Natal, muita gente... vai. Muita gente preocupada com as organizações de fim de ano, porque é o tempo de família. Querido, esse é um tempo de nós estarmos debaixo de atmosferas de profecia de Deus, para não estarmos debaixo de confusão de Júpiter. Amém? Um outro ponto que nós falamos é a letra Samic, ou seja, esse é o tempo de renovar a aliança. Então preste atenção, nessa temporada muitos vão ser convidados a quebrar alianças. Então cuidado, esse é o tempo que o Senhor quer renovar pactos e aliança. Esse é o tempo que o Senhor quer trazer para perto. Então tome cuidado com as quebras de aliança nessa temporada. O lado, né, que é o outono, nós estamos aí no oeste, como que ele diz, no pôr do sol. No ocidente, a gente vê o pôr do sol e no oriente, no leste, o nascer do sol. Então eles estavam atrás do tabernáculo, a tribo de Benjamim, eles estavam atrás do tabernáculo, ou seja, é quando o sol se põe. Isso já nos remete a um tempo, querido, que a gente pode ser envolvido por trevas. Ou seja, o comando de Lilith, uma temporada de confusão na mente, de loucura, de dubiedade. Então os pensamentos dúbios, pessoas que estão totalmente descontroladas ou dubiamente agindo. Cuidado com as confusões. Novamente trazemos essa mesma palavra, cuidado com as confusões. E estamos no tempo de descanso. Esse é um tempo, a última temporada, aonde nós estamos sendo tirados. Descanso aqui, não somente em uma questão física. Essa é a temporada onde o Senhor está tirando todas as tuas folhas. Tudo aquilo, querido, que você já viveu, tudo aquilo que foi bonito esse ano, tem que ser tirado. A folha é aquilo que traz a beleza de uma árvore, não os frutos. Os frutos é a nutrição da árvore, a folha é a beleza dela. Você pode ver uma árvore que tem um monte de fruto, ela não vai ser bonita. O que traz a boniteza e a beleza de uma árvore são as suas folhagens. O que nós estamos dizendo é, irmãos, tudo aquilo que foi bonito em você, tudo aquilo que foi legal em você, tudo aquilo que foi bom em você, é tempo de tirar. Por quê? Porque o Senhor quer trazer novas folhas. Pare de ficar com as roupas das velhas estações. O que serviu, serviu para esse ano. O que você viveu foi para esse ano. Porque senão você vai se tornar um grande religioso. Tem muitas pessoas que vivem das folhas antigas, das plumagens antigas, das vitórias antigas, das conquistas antigas, das bênçãos antigas, das revelações antigas, das experiências antigas. Saia disso em nome de Jesus. Deixa Jesus arrancar as tuas folhas. Deixa Jesus arrancar as tuas pompas. Deixa Jesus arrancar a tua glória. Deixa Jesus arrancar as tuas vitórias. Como assim, apóstolo? Sim, querido. Porque quando ele me despir de tudo, eu posso buscar novamente novas roupas, novas armas e novas vitórias. Quantas pessoas são fixadas nas coisas que aconteceram em outrora? Ah, como eu orava antigamente. Ah, irmão, eu já orava 5 horas por dia. E hoje, nem 5 minutos. O que adiantou tudo isso? Ah, mas quando eu falava as coisas aconteciam. E hoje? E hoje?
Ah, nada, não. Hoje eu tô meio frio, meio afastado, tô meio coisado. Sabe, querido, por que você tá frio, afastado e coisado? Porque você não se renovou. Você se tornou um baita religioso, frequentador de igreja e uma parede aonde suporta os quadros dos títulos que ficaram. Todos os dias, meu irmão, todo ano você tem que ter quadrinho novo ali, tem que ter título novo, entre aspas, né, dizendo, ou seja, você tem que ter vitórias novas, você tem que colocar coisas novas. Todo ano tem que ter experiências novas. Então, essa é a temporada onde o Senhor está me limpando. Essa é a temporada onde o Senhor está tirando de mim. Sabe o que é interessante? Todo ano eu sinto a mesma coisa. Que chega nesse tempo de ano, eu estou enxergando coisas que eu não enxergava em mim. De falar, olha, rapaz, isso daqui tem que sair, isso daqui tem que sair, isso daqui não pode ficar em mim. Ou seja, porque quando a gente está naquela vibe das vitórias, das conquistas, das coisas, a gente não vê aquilo de errado que está em nós. Mas quando o Senhor começa a tirar as folhas, Ele não tira se a gente não identificar. Não é simplesmente ele tira, pronto, eu tô sem folha nenhuma. Não, ele vai tirando. Você tem que falar, Senhor, olha a folha do orgulho. Gente, como eu sou orgulhoso. A folha da raiva, a folha da ira, a folha da soberba, a folha disso, a folha daquilo, a folha. Ou seja, Senhor, vai tirando essas folhas de mim. Me limpa, me limpa. Por quê? Porque eu vou precisar agora entrar numa nova estação de voar e eu não posso ter coisas antigas em mim. Eu tenho que entregar as minhas coroas para o Senhor. Amém? Essa temporada. E, por último, essa guerra que nós estamos enfrentando. Eu falei dessa tríplice guerra, né? Falamos na quarta-feira. Foi quarta, né? Quinta, não tive quarta-feira. Falamos dessa guerra tripla, né? Que eles sempre vão tratar, mas eu quero falar um pouquinho só desse comando de Zeus, né? Que esse é o trono de Sagitário. Veja, irmãos, o comando de Sagitário é interessante que ele é meio homem e meio animal. Então, isso está dizendo das flechas, ele tem uma flecha, isso está dizendo das amarguras e flechas, ou seja, das decepções desse mês. Esse é um mês muito ligado às feridas. Falamos um pouco sobre Yansan, né, as feridas, a turbulência, as tempestades em nós, fazendo com que nos sentimos, não chegamos nos ápices ou não chegamos na plena alegria. Outra coisa que nós falamos também a respeito da característica dessa violência, né, o arco, da guerra. Irmãos, nós temos que entrar na Shalom. Esse é um tempo de entrar na Shalom do Senhor. Esse é um tempo de entrar nas revelações da Shalom do Senhor, de estar em paz um pouco, de deixar o Senhor nos tratar. Outro contexto que nós falamos também a respeito desse trono das guerras seria de Zeus, né? Seria essa falsa profecia, ou essa falsa paternidade, porque Zeus era considerado o pai de todos, ou seja, pai dos céus, né? Ele atua aí, como muitas pessoas confundem Deus com Zeus, e é interessante isso, né? Quantos falam, Deus vai matar com raio. Irmão, Zeus era que tinha raio, não era Deus. Né? Deus nunca teve raio para matar os outros com raio. Então, cuidado, vai pesar a mão. Então, a gente vai ver essa característica aí, né, dos filhos órfãos, né, que ele vai ter essa característica do pai que pune, do pai que bate, do pai que aquela coisa toda. Então, essa característica de Zeus, né, de aquela questão assim, isso vai sair, né, tem que sair de nós. Por quê? Porque o nosso pai ele vai trazer essa característica do amor. E volta para dezembro. Não é um pai não é um mês onde as pessoas estão falando do Papai Noel, né, do bom velhinho, do velhinho que vem trazer presentes, trazer alegria. Né? Então, esse é um contexto para nos tirar do próprio Pai, do Pai eterno, tirando essa característica dele, do Pai amoroso, porque muitos, se não andaram no tempo, terão problemas financeiros, vieram com problemas financeiros, vieram com problemas sentimentais, ou seja, está aflorando tudo. E por estar aflorando tudo, começa então a fazer o quê? Né? Descarregar em Deus, as frustrações em Deus. Né? Porque as coisas, né? Eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que me coisar porque o negócio está feio. Não, querido, deixa que Deus sustenta a tua vida. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo que você tem que se empenhar, eu estou dizendo que você tem que confiar em Deus, nos decretos de Deus a respeito da sua vida. Uma outra característica que eu entendi
a respeito de Zeus é que ele teve muitos filhos, né? Muitos amantes, ele teve muitos amantes e amantas, né? Assim dizendo, ou seja, tanto homens quanto mulheres, né? Então fala de um contexto híbrido, por isso essa outra metade animal. É uma característica, querido, de um mês onde desperta a carnalidade e a parte animal de todos dos humanos. Por isso essa característica besta que ele tem, ou seja, a característica bestial, né? Sagitário, ele entra nessa característica bestial, meio humano e meio animal, meio cavalo. O cavalo fala de força, fala de guerra, mas também fala desse lado bestial. Então ele vai despertar esse mês onde as pessoas entram nesse lado bestial. Porque segundo a mitologia, Zeus era casado com várias mulheres, né, várias deusas, entre elas tinha Minerva, tinha Vênus, né? Então você vai ver que está sempre ligado às questões do amor. Então, esse mês onde as pessoas estão entregando-se às paixões carnais, deixando despertar os seus lados bestiais. Então, nós teremos confrontos contra pensamentos impuros, olhares impuros, desejos impuros, ou seja, está muito aflorado também, porque é uma conexão com o fogo do ser humano. Lembra que está ligado a Benjamim, perdão, a Sagitário, Apolo e Marte, ou que é Ares. Tudo ligado também a essa violência, fogo e prostituição. Né? Esse comando dessas entidades que tinham muitas paixões e viveram muitas paixões e promiscuidade. Então, cuidado, fim de ano, as pessoas em bebedice, em contaminações, nas festas, aí vão para as festas de família. Não estou dizendo para você não ir, pelo amor de Deus, mas as festas de família, onde você encontra toda a família, regada com bebidas, com alcoolismo, com promiscuidade, regada, né, a todo esse encantamento, e onde desperta a alma da velha natureza. Então, esse é um tempo onde ele quer despertar as velhas naturezas. Um ponto que eu achei interessante também, que um dos filhos de Zeus era Baco. Zeus, ele teve muitas mulheres, segundo a mitologia, muitas mulheres, muitas mulheres divinas, ou seja, muitas deusas, porém, ele também casou com humanas, né, ou com seres humanos, procriando os híbridos, e Baco era um desses relacionamentos de Zeus com uma humana, com uma mulher humana, né? E essa mulher, uma mortal, seria assim, Semele, esse era o nome da mãe de Baco, né? Semele. E é interessante que essa Semele, ela que procriou aí, e Zeus então tira do ventre dela o feto, ou seja, Baco é arrancado de dentro dela, né, como feto ainda, ele é arrancado desse ventre, ou seja, esse é o tempo onde o ventre, lembra que o apóstolo Paulo fala que seria entregue às paixões dos seus próprios ventres. Baco, ele é o deus do bacanal, das orgias. Baco, ele comanda, quando a gente fala a questão de Baco, a gente vai falar das orgias sexuais. Nós vamos falar do bacanal, que era regado de muita bebida, então eram festas onde as pessoas ficavam 7 dias, 8 dias, semanas trancada, bebendo e fazendo orgia, homem com homem, mulher com mulher e tudo aquilo. Ou seja, realmente rituais mesmo de orgias e depravações. Então, quando nós olhamos para esse comando, nós vamos ver que estamos ligados também a uma temporada que o ventre, ou seja, o fruto do ventre, os desejos do ventre, e quando falamos de desejo de ventre, nós estamos dizendo essas áreas carnais e bestiais que ainda não foram para a cruz. Então, em nome de Jesus, querido, esse é um tempo de colocar toda a natureza humana mesmo, perdão, carnal, natureza carnal, depravada e animal na cruz do Calvário, porque se há ainda partes que não foram para a cruz, pode ter certeza que ela vai querer ressurgir com potência. Esse é o mês que a potência, né, dessa carnalidade ela entra mesmo, e fazendo com que o fruto do ventre não nasça. Ou seja, não seja
confirmado a aliança do Senhor. 9 fala de aliança. 3 fala da plenitude, Pai, Filho e Espírito. Então nós vamos ver que as obras da aliança que o Senhor tem para nós acaba sendo quebrada. Amém? Creio que é isso que nós temos que vigiar para essa temporada. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Você pode orar comigo e falar assim: Pai, em nome de Jesus, eu renuncio toda falsa profecia, renuncio toda atmosfera maligna, eu renuncio toda a cultura do encantamento e tomo posse da tua palavra em mim. Me aproprio das armas dessa guerra, que é a pessoa de Cristo Jesus, e o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Me submeto ao governo do Pai, da eternidade, que é Cristo Jesus. Quebro toda rebelião, quebro todo desejo do ventre carnal, porém eu ativo o rompimento e do nascer da nova estação. Declaro que os filhos que eu já gerei e os frutos não serão devorados, não serão arrancados, mas eu vou dar luz àquilo que o Senhor gerou durante esse ano. Declaro a força do Senhor sobre mim. Quebro a obra da magia, da feitiçaria sobre a minha vida, sobre a igreja, em nome de Jesus. Consagro as minhas finanças e declaro que não serei roubado e nem distanciarei da comunhão dos santos, que é a casa e a tua igreja. Me aproprio da palavra de decreto e declaro que vencerei o inimigo, porém estarei repartindo os despojos. Assumo a minha posição de filho e declaro que não matarei os meus progenitores. Em nome de Jesus, toda palavra que se encontrou no meu coração e tudo aquilo que houve no meu coração que me distanciasse dos pais, fazendo com que a minha palavra fosse como instrumento de ferida, eu cancelo agora em nome de Jesus. Mas eu declaro, Senhor, que recebo os teus decretos e sou filho da mão direita, em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos e termino essa temporada de administrações dizendo: eu abençoo como um pai apostólico, eu declaro, vocês entrarão em níveis de frutificação, não serão roubados, e eu declaro que as obras da magia, a temporada e a atmosfera de magia caia de sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças. Não haverá encantamento, não haverá destruição, não haverá manifestações diabólicas, mas sobre a tua casa entra o Espírito do Senhor e entra a Shalom do Senhor, repousando, trazendo paz, prosperidade, abundância, misericórdia, plenitude, segurança e saúde. Esse é um decreto em nome de Jesus. Te abençoo para que haja potência e que todos os decretos e planos e desenhos do Senhor se cumprirão na tua vida e você não será roubado e nem destruído. Eu declaro, você não é filho de tristeza, você é filho de alegria, de honra e de manifestação de governo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.